Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá, eu queria pedir para todo mundo fechar o olho, por favor, não fique de olho aberto, que esse momento agora é de vocês com Deus, momento íntimo. Primeiro, eu queria falar para que essa aula de Crisma seja diferente, que hoje a gente possa se entregar de verdade e nos permitir ouvir a voz de Deus, que a gente possa sair daqui transformado e cheio da graça de Deus, e não como se fosse só mais uma aula qualquer. Então, nesse momento de oração, vamos começar entregando a nossa semana, o nosso dia, a aula que está prestes a começar, as nossas preocupações e as coisas que vêm incomodando o nosso coração. Tudo que vocês têm guardado no coração para falar com Deus, tudo, até as coisas felizes ou as coisas ruins, conversa com Deus agora, porque quantas vezes Ele tentou falar com a gente nas pequenas coisas do dia, não só durante essa semana, mas todas as vezes que Ele busca a gente e a gente não percebe Ele tentando conversar com a gente, Ele tentando dizer o que Ele quer de nós, porque a gente não tem intimidade o suficiente, porque a gente não busca Ele o suficiente. Então, nesse momento, que a gente possa estar de coração aberto para realmente conversar com Deus, porque não tem como conhecer o coração de Deus se a gente não se aproxima dele, sem a gente buscar ter uma amizade com ele, uma relação profunda. E ainda nesse clima de oração e intimidade, enquanto eu estava preparando a oração, veio na minha cabeça o Salmo 24, versículo 4, que diz que Jesus se torna íntimo daqueles que o temem e manifesta sua aliança. Então agora, vamos rezar para que o Senhor nos dê esse temor, que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de buscar mais, de saber mais, de criar uma amizade com Deus, caminhar mais perto dele e de construir uma verdadeira intimidade com ele. Não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Que a gente comece a praticar isso, priorizar e incluir Jesus no nosso dia a dia, porque não tem eternidade sem intimidade. E que possamos estar de corações abertos, ouvidos atentos e sensíveis ao Espírito Santo para absorver o que ele quer dizer para a gente na aula de hoje. Então pode abrir os olhos e vamos rezar só mais uma Ave Maria para terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, gente. Obrigada. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Como é que foi o jogo? Quem viu o jogo ontem? Levanta a mão. Quem viu? Quem achou? Metade só? Primeiro por quê? É verdade. Eu vi que os coroinhas... Quem que serviu ontem? Os coroinhas estavam tudo aqui que estavam aqui, né? Foi da hora? Foi legal? Boa. E... Meu, achei injusto pra caramba, tá? O gol devia ter valido. Só falo isso, mas tudo bem. Vamos levantar todo mundo, por favor. Mais uma vez, vamos levantar, todo mundo, sem preguiça. É porque tá frio, aí tá todo mundo com preguiça. É pra vocês ficarem com calor, levanta e senta, tá bom? Só queria rezar rapidinho a oração do Espírito Santo, para que ele inspire os nossos corações, para que a gente possa estar bem atento ao que o Senhor vai falar para cada um de nós nessa noite, nesse encontro, sem se distrair, sem ficar conversando, sem ficar, embora o sono, dormindo, mas que a gente esteja bem atentos, que nem o próprio Jesus fala. A gente não sabe o dia nem a hora, mas
a gente tem que estar preparado quando ele chegar. Então, esteja preparado desde já. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Podem sentar em silêncio. E eu queria fazer com vocês, em silêncio, por favor, eu queria fazer com vocês um combinado. O combinado é o seguinte: qual foi a aula mais importante que vocês tiveram? Vocês lembram? Qual que foi o tema? Não foi a primeira. Alguém falou aqui. Morte de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Pessoal ali, ó, no fundo, vocês não estão prestando atenção. Qual foi a aula mais importante que a gente teve? A morte, mas não só a morte. E o que mais que aconteceu? Ressurreição de Jesus. Certo? Essa aula é a segunda aula mais importante. Então, presta todo mundo atenção aqui. Para de conversar. Presta atenção aqui. Por ser a segunda aula mais importante, eu preciso que vocês estejam atentos. Eu sei que está frio, eu sei que vocês não estão querendo muito estar aqui, vocês estão querendo ficar conversando, mas não é para conversar. Esse é o momento de você com Deus. É o momento de você entender o que Ele está falando, tá bom? Então, por essa ser a segunda aula mais importante, eu quero fazer um combinado, que é o seguinte: quem estiver falando, eu não vou impedir de falar, pode falar, da porta para fora, tá bom? Vocês vão tomar uma água, vão conversar lá fora, mas aqui não, porque tem gente que quer aprender, tá bom? Eu não quero ficar chamando a atenção de vocês. Essa aula é super importante, então vamos começar. A gente acabou o creio, sim ou não? Sim. Como começa o creio mesmo? Todo-Poderoso, boa. E aí a gente foi indo, creio no Espírito Santo. Vocês tiveram aula do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Creio na Santa Igreja Católica. Vocês tiveram aula de igreja? Sim. Na comunhão dos santos? Sim. Remissão dos pecados? Sim. Ressurreição da carne e vida eterna? Sim. Então fechamos o creio. Agora a gente está entrando num outro bloco. Qual que é o nome desse bloco? Sacramento. E aí, a gente vai ver agora o sacramento da Eucaristia. O que é um sacramento? Antes. O que é um sacramento? Deixa eu ver se vocês lembram. Tá fraco. O que é um sacramento, pessoal? Vocês anotaram mesmo? Sinal visível de uma graça invisível. Isso aí. E o que significa um sinal visível de uma graça invisível? Quem sabe? O que é um sinal? Uma mensagem. Um sinal é algo que tem um significado. Não é por isso que tem esse nome, sinal. É algo que tem um significado. Vocês estão acompanhando, né? Fácil. O que é sensível? É o que a gente consegue através dos sentidos. Então, sensível é através dos 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, tato e audição. São esses 5. Então, é um sinal sensível e eficaz, ou seja, que realmente acontece, da graça de Deus. André, não estou entendendo nada. Caí de paraquedas, não fui nas últimas aulas. O que é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus? Isso significa que vai ter algo sensível, ou seja, visível, que é o que vocês anotaram, sim ou não? Vocês anotaram visível, não é? Então, é algo sensível, é algo visível, de uma graça que é invisível. Amém? Dá para entender? Então, Deus está falando o seguinte: eu vou dar uma graça para você. O que é graça? Vocês lembram? Faz umas aulas aí que eu falei de graça. Vocês lembram o que é graça? É um presente. É um presente, o que mais? Tá certo? É um dom de Deus, não é? É uma força que Deus nos dá, sim ou não? Então, uma graça de Deus, ela é um presente, é um dom, mas é invisível. Como que a gente vai ter a certeza que está acontecendo essa graça? Como que a gente vai ter a certeza que Deus está dando realmente esse presente, esse dom para nós? Como? Através, aí no fundo, através de quê? Através de sacramentos. É isso aí. É um sacramento que tem um sinal, todo mundo, é um sinal visível. Deu para entender?
Descomplicou essa frase? Sim ou não? Quem acha que está complicado aí, não levanta a mão. Não? Beleza, então vamos seguir. Os sacramentos são 7. E tem aqui uma figura que representa os 7. Quais são mesmo? Vamos lá. Primeiro, batismo, Eucaristia. Comunhão e Eucaristia é o mesmo, tá bom? Crisma. Quem falou crisma? Pra você? Boa. Crisma, confissão, matrimônio e unção dos enfermos. São esses 7 sacramentos aqui que são um caminho para o céu. Os 7 sacramentos foram instituídos por quem? Por Cristo, por Jesus aqui na terra. Quando Jesus se batizou junto com São João Batista, ele estava instituindo o sacramento do... Quando Jesus ele vai para as bodas de Caná, que é o casamento que aconteceu, ele está instituindo o sacramento do matrimônio. Quando Jesus ele chega para os apóstolos, para os discípulos que estavam com ele, fala o seguinte: quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Ele está instituindo o sacramento da confissão. E hoje a gente vai ver o sacramento da Eucaristia. Quando que Jesus instituiu a Eucaristia? Na última ceia. Então todos os sacramentos, Jesus, ele em vida, aqui na terra, ele instituiu, ele criou esses sacramentos. E não é diferente com a Eucaristia. A gente tem a divisão dos sacramentos, vocês lembram? São 3 divisões. Sacramentos de iniciação cristã, que está escrito. E tem mais 2, vocês lembram? De cura e serviço. Todo mundo anota. Existem sacramentos de iniciação, de cura e de serviço. Os de cura é a cura espiritual, ou seja, confissão e unção dos enfermos. O sacramento de serviço é você servir a igreja através da ordem, que são os padres, e o matrimônio, que são os casados. E a iniciação tem esses 3, o batismo, a crisma e a Eucaristia. Vocês já tiveram aula sobre batismo, sim ou não? Vocês vão ter aula ainda sobre crisma, não é? A gente vai falar então sobre o sacramento da comunhão, que ele vai levar à completude o sacramento de iniciação. Então, foi instituído na última ceia. E eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Jesus, ele está prestes a... o que quando acontece a última ceia? Morrer. Jesus, ele se reúne a última vez com seus amigos, com seus apóstolos. É a última vez que ele vai ver. É a última vez que ele vai estar com aquelas pessoas que ele realmente ama, mais do que todas, aqueles amigos realmente dele. Vai ser a última vez que isso acontece. Mas Jesus, ele nos ama tanto, ele nos quer tanto com ele, que mesmo depois da morte, da ressurreição e da subida para os céus, ele fala o seguinte: eu vou dar um jeito de ficar com esse pessoal, porque eu gosto muito desse pessoal. E qual que é esse jeito que ele dá pra gente, para ele estar presente conosco todos os dias? Hein? A comunhão, a Eucaristia. Então foi na última ceia, quando Jesus ele pega o pão e fala: isto é meu corpo, e quando ele pega o cálice com vinho e fala: isto é meu sangue, neste momento acontece a Eucaristia, acontece a instituição da Eucaristia. E neste momento, Jesus ele fala o seguinte: eu vou permanecer com vocês, meus filhos, até o final dos tempos. Eu vou permanecer com vocês, mesmo já aqui no céu. Eu vou ficar com você porque Ele te ama, porque Ele nos ama. É por isso que essa é a segunda aula mais importante de todas. Por quê? Porque se a primeira foi o sacrifício de Jesus na cruz, olha todo mundo para a cruz. Se a primeira foi o sacrifício de Jesus na cruz, a primeira aula mais importante, a segunda tem que ser esse sacrifício que vai se atualizando todos os dias. E eu já chego lá com vocês, porque pode parecer meio confuso. Mas o jeito que Jesus encontrou de ficar conosco para sempre é através da Eucaristia. E a última ceia foi também a primeira missa. Isso é muito bonito de ver, porque a última ceia
ou seja, é o final, deu início, foi o começo de todas as missas, que nós devemos ir, pelo menos, quantas vezes por semana? Uma vez por semana, pelo menos. Mas se for mais vezes, é até melhor. O Pribo e o meu irmão estão falando que 7 vezes são o mínimo. Não é verdade, mas podia ser, né? Ia ser bom. Missa é bom participar. E o que acontece na missa? Vamos lá. Vocês já tiveram aula de missa, não tiveram? Sim ou não? Volta lá nas anotações. O que, se eu não me engano, fui eu que dei essa aula? Quem que deu a aula? Ana Luísa. E, você lembra? Só você? A Ana Luísa, ela falou que qual que é o centro da missa? Qual que é o ápice da missa? É o quê? É o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o que vai fazer a missa ser o que ela é. A consagração, quando o padre pega o pão e fala, isto é meu corpo, é o que vai fazer a missa. Sem isso tem missa? Não tem missa. E isso, esse fato do padre pegar o corpo, pegar o pão e consagrar, e aí esse pão deixa de virar pão e vira corpo de Cristo, isso é adoração. Lembra que vocês viram os graus de culto? Para Deus é o quê? Adoração. A gente adora os santos? Não. A gente faz o quê para os santos? Venera, isso. O que diferencia eu chegar para um santo e rezar para um santo de eu chegar para Deus e rezar para Deus? Qual que é a diferença? Para Deus você está adorando, sim? E para o santo você está pedindo a intercessão. O que diferencia eu ajoelhar para a imagem de um santo ou ajoelhar para Deus? Mesma coisa, sim ou não? Para Deus você está adorando. Mas por que a gente está adorando? Porque o ponto maior da adoração, o que realmente significa adoração, é fazer sacrifício. Quem aqui na quaresma, faz um tempinho já, fez penitência? Levanta a mão. A penitência é o quê? É um sacrifício. A gente faz penitência para qualquer santo? Não. A gente faz para quê? Para se aproximar de Deus. Ou seja, sacrifício é adoração. E o sacrifício de Jesus, e o sacrifício que acontece todos os domingos, todos os dias na Santa Missa, isso que é adoração. Ou seja, o que o André está querendo falar com tudo isso? Que sem missa a gente não consegue adorar de verdade a Deus. Sem a Eucaristia, a gente não consegue adorar, amar e ser grato e louvar por tudo que Deus faz por nós. A nossa única maneira de transbordar de amor por Deus é através do sacrifício da missa, da Eucaristia. Por isso que é tão importante. Porque se a gente não tivesse Eucaristia, se a gente não tivesse a comunhão, se a gente não tivesse missa, não ia fazer diferença rezar para um santo ou rezar para Deus. Vocês estão entendendo? O sacrifício é o mais importante. A Eucaristia é o mais importante. Então vamos seguir aqui, porque agora a gente fala o porquê que isso é o mais importante. No catecismo, no livrinho amarelo, esse livrinho aqui, ó, o catecismo ele é o quê? É o resumo de toda a nossa fé, sim ou não? No catecismo está escrito o seguinte, que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Anota isso daí, anota! Deixa grifado, deixa com post-it, com marca-texto, deixa com tudo que puder. A Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. É fonte e ápice da nossa vida. O que significa a fonte, pessoal? O que é fonte? É de onde vem, é o começo, é o início. A fonte de um rio é onde ele começa, sim ou não? Então a fonte da nossa vida cristã, o início da nossa vida cristã, qual que é? A Eucaristia. A fonte da nossa vida cristã, o início é o quê? É a Eucaristia. E o ápice, que é o ponto mais importante, que não é só o começo, é o começo e o fim, é o começo e o clímax. É o ponto mais importante, o ápice,
é o que também? É a Eucaristia. Então a nossa vida cristã se resume na Eucaristia, se resume na comunhão. E por isso que a gente tem que amar a comunhão. Amar de verdade a Eucaristia. Porque ela é tudo o que acontece na nossa vida em torno dessa comunhão. Por isso que o sacramento da Eucaristia é chamado de sacramento dos sacramentos. Isso também é legal vocês anotarem. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. É o mais importante de todos. Entre o batismo e a Eucaristia, qual que é o mais importante? Eucaristia. É claro, sem o batismo, que é a entrada para a igreja, você não consegue comungar. Mas a Eucaristia é mais importante. Entre o casamento e a Eucaristia, qual que é mais importante? Eucaristia. Entre a confissão e a Eucaristia? Eucaristia. Embora você tenha que confessar para poder comungar. Mas a Eucaristia é o mais importante de todos os sacramentos. E agora eu quero que vocês tentem adivinhar, ou se vocês já souberem, o porquê que é o mais importante dos sacramentos. É o que mantém unido com Cristo. É o corpo de Cristo. O que mais? Tem mais um motivo. Vamos lá, gente. É o próprio Cristo. É o momento de mais união, de mais proximidade com Deus. Perfeito, vocês estão entendendo certinho. É a fonte ápice, porque é a presença real de Jesus. Ó, anota essa palavrinha aqui, que é uma palavrinha difícil. Transubstanciação. Anota, grifa. O que é transubstanciação, André? Pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada que você está falando. Transubstanciação é uma transformação da substância. Por quê? Por que é o sacramento dos sacramentos? Por que a Eucaristia é o ápice da vida cristã? Por que é o mais importante de todos os sacramentos, a comunhão? Por quê? Porque na Eucaristia é o próprio Jesus. Naquele pãozinho, naquele pouco de vinho, é o próprio Jesus. É o próprio Messias, é o próprio Deus que está aqui. É Jesus que está aqui conosco. A cada missa, toda vez que o padre levanta e fala, isto é meu corpo, é Jesus que está lá. E toda vez que a gente comunga, é Jesus que está no nosso coração. Por quê? Por que não é simplesmente um pão? Porque acontece exatamente isso, a transubstanciação, e é isso que eu vou explicar para vocês. O que é uma transformação? Vamos pegar a palavra. O que é formação? Formação vem de forma, não é? Todo mundo de acordo, né? Formação é forma. E o que seria uma transformação? É uma mudança de forma. Se eu pegar essa cadeira, ó, por isso que essa cadeira está aqui. Tá todo mundo vendo essa cadeira? Se eu pegar essa cadeira e eu, por exemplo, pego um serrote e corto um dos pés dessa cadeira. Ainda é uma cadeira, sim ou não? É uma cadeira com 3 pernas, mas é uma cadeira. Por quê? Ele transformou. A forma, o que está exterior, o que está aparente, mudou. Agora, se eu pegar um serrote e cortar o encosto, é uma cadeira? Não, é um banco. E aí muda a substância. Por isso que transubstanciação é a mudança da substância. Com a Eucaristia é a mesma coisa. Não é uma simples transformação. Não é que transforma o pão no corpo de Cristo. Não. Ele muda a substância. Ocorre a transubstanciação. Por quê? Porque o que está de fora, os acidentes que a gente chama, então o que a gente consegue através dos nossos sentidos, o que a gente consegue perceber, continua o mesmo. Quando você olha para Jesus, você vê o quê? Você vê o corpo de Jesus? Sim ou não? Quando você olha para a Eucaristia, que está Jesus lá, você vê o corpo de Jesus? Não, você vê o quê? Vê pão. Quando você cheira, você sente o cheiro de quê? De pão. Quando você come e sente o gosto, é gosto do quê? De pão. Você toca, é o quê? Ele esfarela que nem pão. Mas é pão? Não. Por quê? Porque não transformou, transubstanciou.
a substância, ou seja, a essência, a identidade, a natureza, o que aquilo realmente é, independente do que eu vejo, de como eu cheiro, de que eu sinto, a substância não é mais pão. A substância é o quê? O corpo de Cristo. Apesar de que sim, eu olho, eu vejo um pão, eu cheiro, tem cheiro de pão. Mas como ocorreu uma transubstanciação, mudou a substância. Não é mais pão. Por isso que é a presença real de Jesus. É uma presença real, não é simbólica. Não é apenas simbólica. Jesus está presente em todos os lugares, sim ou não? Sim. Deus é onipresente, sim ou não? Sim. Mas existem graus de presença diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar menos confuso isso daí, tá bom? Imagina que eu estou ligando... Não, eu quero falar com o meu melhor amigo, tá bom? Todo mundo aqui tem um melhor amigo, sim ou não? Boa. Você tá lá, você quer se comunicar com seu melhor amigo. E aí o que acontece? Você vai mandar uma mensagem de texto para ele. Presta atenção, todo mundo aqui, presta atenção. Você vai mandar uma mensagem de texto pro seu amigo, sim ou não? Nessa mensagem de texto que você recebe dele, ele está presente de certa forma nessa mensagem de texto? Ah, você está conversando com ele. Mas agora, o que tem mais a presença do seu melhor amigo? Uma simples mensagem de texto ou um áudio? Um áudio, porque você está ouvindo ele. Mas e se eu comparar um áudio do seu amigo com uma ligação? Qual que tem mais presença dele? A ligação, ele está lá ao vivo. E se eu comparar uma ligação com uma call, videochamada, que dá para ver a cara da pessoa? A videochamada. Só que nada se compara com o quê? Com você estar com ele ali do lado a lado. Vocês estão entendendo? Com Jesus, Deus é a mesma coisa. Ele está presente no coração de cada um, sim ou não? Sim. Ele está presente em todos os lugares, sim ou não? Ele está presente na igreja, sim ou não? Mas onde ele está presente por completo, em corpo, sangue, alma e divindade, é na Eucaristia. Só na Eucaristia. É a Eucaristia que é o corpo de Cristo. E a gente fala que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade. Todo mundo, repitam: corpo, sangue, alma e divindade. Essas 4 palavras simbolizam as 2 naturezas de Jesus. Vocês lembram quais são as 2 naturezas de Jesus? Quem falou, tá certo? Pode falar mais alto. Tá certo, tá certo. Quem que falou? Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Ou seja, ele é homem, 100% homem e 100% Deus. Nessas 4 palavras, a gente encontra essas 2 naturezas. Quem tem corpo? O homem ou Deus? O homem. Quem tem sangue? O homem ou Deus? Quem tem alma? O homem ou Deus? O homem também, porque a alma é o que dá vida para o corpo. E quem tem a divindade? O homem ou Deus? Deus. Então, o corpo, sangue, alma e divindade significa que Jesus, na Eucaristia, não está só presente na parte Deus. Não é só a parte Deus de Jesus que está presente na Eucaristia. Assim também não é só a parte humana de Jesus que está presente na Eucaristia. Não. É o corpo, sangue, alma e divindade. São as 2 naturezas. É Jesus por inteiro. Por isso que a presença de Jesus é real. Eu quero que vocês abram a Bíblia em João capítulo 6. Por favor, todo mundo. Quem tiver Bíblia, abre em João capítulo 6. E a gente vai ler do versículo 48, tá bom? Deixa eu achar aqui. Amém ou misericórdia? Misericórdia? João 6, vamos lá. É Evangelho. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho. Capítulo 6, versículo 48. Vamos lá. Quem não pegou, pega na leitura, tá? Eu vou começar a ler. 48. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este, porém, é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode um homem dar-nos a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue do Filho do Homem, não tereis a vida eterna em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue... Quem come minha carne e bebe o meu sangue... permanece em mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, pessoal? Isso que eu acabei de ler foi antes da última ceia, tá bom? Jesus estava lá nos 3 anos, junto com seus apóstolos, pregando, fazendo milagre, até que um dia ele chega e fala o seguinte: eu sou o pão da vida. Até que um dia ele chega e fala o seguinte: quem come minha carne tem a vida eterna. Até que um dia ele chega e fala o seguinte: quem não come a minha carne não permanece comigo. E vocês perceberam o que os judeus falaram? Sim ou não? Vocês perceberam? Vocês estavam atentos na leitura? O que eles falaram então? Como que esse tal de Jesus, como que esse tal homem aí vai dar a sua carne pra gente comer? Como? Pessoal, muito importante, não é um símbolo, não é uma representação a Eucaristia, não é Jesus, ele chega e fala: então, eu sou o pão da vida, vocês precisam comer minha carne, mas é só brincadeira, é mentirinha, gente, é metáfora. Jesus não fala isso, não. Tanto é que mais pra frente, aqui nos versículos 60 e 66, que eu não vou ler, mas quem quiser pode procurar, Jesus, quer dizer, no Evangelho está escrito o seguinte: muitos dos seus discípulos deixaram de seguir ele depois de ouvir essas palavras. O que isso significa? Isso significa que muitas das pessoas que seguiam ele, muitos dos seus amigos, muitas das pessoas que passaram 3 anos inteiros ouvindo Jesus pregar, largaram ele, deixaram de seguir porque Jesus tinha falado isso. Gente, se Jesus estivesse fazendo apenas uma metáfora com a Eucaristia, se fosse apenas uma representação do corpo, se não fosse uma presença real, o que Jesus faria quando ele visse que os discípulos estavam deixando de seguir ele? O quê? Ia avisar: não é verdade, é uma metáfora. Não é isso realmente. Vocês estão entendendo? Imagina um cara que tem um monte de seguidor, que tem um monte de gente seguindo ele. Se fosse apenas uma metáfora, se fosse apenas um símbolo, Jesus viu que o pessoal está deixando de seguir, ele fala: não, gente, volta aqui, eu estava brincando, é metáfora, vocês não entenderam. Jesus falou isso? Não. E Jesus, por ser Deus, por ser a verdade, ele não vai mentir pra gente. Então, quando Jesus, na última ceia, ele pega o pão, ele levanta e fala: isto é o meu corpo, não é um símbolo, não é uma representação, não é meramente uma lembrança. O que é, gente? O que é, gente? Quando Jesus fala: isso é o meu corpo, o que é aquilo? É o corpo de Cristo. Jesus nunca chegou e falou: isso representa o meu corpo, isso simboliza o meu corpo. Não, isso é o meu corpo. É a presença real de Jesus. Vocês estão acompanhando até aqui, pessoal? Tá difícil? A Eucaristia é um memorial que atualiza a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Anotem isso também, por favor. A Eucaristia é um memorial. Memorial, o que lembra vocês, memorial? Memória. O que lembra vocês, memorial? Memória. Jesus, ele chega, e isso o padre fala toda a missa. Ele fala o seguinte: ele pega, consagra o pão, isso é meu corpo, consagra o cálice, isso é o meu sangue, que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim.
quando fala memória... Oxi Maria, que isso? Quando fala memória de Jesus, significa apenas uma lembrança vaga? Sim ou não? Não. Shhh, presta atenção, presta atenção. Você ter uma memória é você reviver alguma coisa. Quem aqui já fez uma viagem que vira e mexe, sei lá, fica lembrando? Ou tem um dia super legal que, não sei, com um amigo seu, com seu pai, sua mãe, que gosta de ficar lembrando esse momento? Quem tem álbum de foto? Álbum de foto é coisa de velho. Mas quem que fica vendo a galeria? Quem? Levanta a mão alto. Às vezes a gente, putz, eu fui pro McDonald's com meus amigos, foi mó legal, ó aqui a foto. Vocês não fazem isso? E quando... Shhh, pessoal, presta atenção. E quando vocês estão vendo essa foto, vocês pegam e falam, ah, beleza, ok, passa pra próxima, não muda nada, ou é como se vocês revivessem aquele momento? Você tá lembrando de cada detalhe, de tanta coisa, com força, que você revive aquele momento. Então, quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, ele está falando o seguinte, fazer isso, ou seja, a Eucaristia, a missa, a comunhão, todas as vezes em memória de mim. Não é só para lembrar de mim, mas é para reviver esse momento. É para retornar a este momento. É como se estivesse vendo um álbum de fotos com Jesus. E hoje, a gente, na missa, quando o padre lá em cima, ele levanta o corpo de Cristo, é como se a gente estivesse lá no Calvário. É como não? A gente está no Calvário. Calvário foi o monte, a montanha em que crucificaram Jesus. Quando a gente está na missa e o padre consagra a hóstia, a gente tem a memória, a gente revive aquele momento. A gente é como se fosse teletransportado lá para o Calvário, lá para a morte de Jesus, lá para a ressurreição de Jesus. Não é uma lembrança qualquer, a gente está revivendo aquele momento, efetivamente. É um memorial que atualiza. Essa palavra, atualiza, significa tornar atual, certo? Quando tá pedindo para atualizar o seu celular, é porque tem novidades e você precisa tornar aquelas novidades atuais. Você precisa atualizar aquele dispositivo, sim ou não? Isso que é atualizar. Quando você está na missa e o padre consagra a Eucaristia, ele atualiza, ou seja, ele torna atual o quê? A paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente volta, ele torna atual de novo. Jesus morreu há 2000 anos, sim ou não? Mas ele torna atual todas as vezes que a gente comunga, todas as vezes que tem uma missa. Ele atualiza, a gente revive, é um memorial. André, então se a gente está revivendo, Jesus está morrendo de novo? Sim ou não? Ei, presta atenção aqui. Se a gente está revivendo o momento da crucificação de Jesus na Eucaristia, a gente está matando Jesus de novo? Não. Jesus morreu uma vez por todas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que acontece? Existe o sacrifício que Jesus fez na cruz, que chama sacrifício cruento, ou seja, que tem sangue, que tem dor, que tem sofrimento. Então, quando Jesus estava na cruz, ele sofreu sim ou não? Sofreu. Foi um sacrifício cruento. Teve sangue, teve dor, teve morte. Jesus se sacrificou de uma vez por todas aqui na cruz. De uma vez por todas aqui no madeiro da cruz para salvar cada um de nós. Esse foi o único sacrifício cruento de Jesus. Agora, toda missa, toda vez que tem consagração, toda vez que tem a Eucaristia, a gente tem o sacrifício incruento. Se o cruento tem sofrimento, sangue e dor, o incruento tem o quê? Quer dizer, não tem o quê? Dor, sangue e sofrimento. O sacrifício de Jesus da missa é o mesmo sacrifício de Jesus na cruz, sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Levanta alto, pode confiar na tua resposta. Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém acha que sim, gente? O sacrifício de Jesus na missa
e na cruz é o mesmo. É o único sacrifício. Anota isso aí. É o mesmo sacrifício. Eu não estou matando Jesus de novo. Por quê? Porque Jesus ele veio de uma vez por todas. Não precisa de mais outro sacrifício. Vocês estão entendendo? Sim ou não? O sacrifício da missa e o sacrifício da cruz é o mesmo? Ih, tá fraco pra caramba. O sacrifício da cruz de Jesus há 2000 anos, o sacrifício da missa que ele vai ter amanhã é o mesmo? Sim ou não? Sim. Sim, é o mesmo. Só que aqui, Jesus estava sofrendo. Jesus derramou sangue. Jesus teve dor, teve sofrimento. E aqui não, porque é incruento. Mas é o mesmo sacrifício. Vocês estão entendendo? Se é o mesmo sacrifício e a gente faz em memória, a gente atualiza a paixão, morte e ressurreição, vocês estão entendendo por que essa é a segunda aula mais importante de todas? Porque se a primeira é a paixão, morte e ressurreição, a segunda é a atualização da paixão, morte e ressurreição. Esse é o sacramento dos sacramentos. Por quê? Porque é o único sacramento que não é apenas uma graça de Deus, é o próprio Deus. No batismo você recebe uma graça de Deus, mas não é o próprio Deus que está lá na água. No crisma você recebe a graça de Deus, mas não é o próprio Deus que está no óleo que vocês vão receber na testa. O único sacramento que dá uma graça, mas também tem a presença do próprio Deus é a Eucaristia. Por isso é o ápice da nossa vida. Porque, assim como falaram aqui no começo do encontro, no começo dessa explicação, é a forma mais perfeita da gente ter a união com Jesus. É a forma mais perfeita de a gente ter comunhão. Lembra? Comunhão é união. Vocês lembram disso? Comunhão e união é a mesma coisa. Então, quando a gente vai comungar, a gente vai se unir a Jesus. Quando a gente recebe a comunhão, a gente recebe a união com Jesus. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido, gente? Por isso que eu quero que vocês tenham esse amor pela Eucaristia. A Eucaristia tem que ser a nossa prioridade. Isso é um negócio que eu peço para todos nós, mas para mim também. Jesus, aumenta o meu amor pela Eucaristia. Jesus, aumenta a minha adoração pela Eucaristia. Porque é o próprio Deus. Se Jesus batesse na porta, abrisse a porta aqui agora, o que a gente faria? A gente ficaria mexendo no celular, conversando? Não. A gente tinha que sair correndo atrás de Jesus. Quem faria o contrário? Ninguém. É Jesus, é Deus que está ali. Então por que a gente não faz a mesma coisa com a Eucaristia? Porque a Eucaristia também é Deus. É o mesmo Deus. Presente da mesma forma do que Jesus que andou nessa terra há 2000 anos. Os apóstolos que abraçaram o corpo de Cristo, os apóstolos que viram as chagas de Jesus nas mãos, eles têm o mesmo contato com Jesus que a gente tem em todas as missas. Quando a gente toca a Eucaristia na nossa mão, quando a gente coloca na língua para comungar, com respeito, com zelo, com carinho, com amor e devoção, a gente está em contato com o próprio Jesus. O mesmo Jesus, da mesma forma, a mesma presença que andou há 2000 anos atrás nessa terra. E muitas das vezes a gente não está nem aí para a missa. A gente se distrai com, sei lá, com os cantores. A gente se distrai com, não sei, os coroinhas. A gente fica conversando, fica mexendo no celular na hora da homilia, na hora do ofertório. É Jesus que está lá, cara. É Jesus que está lá. Para com isso, para de ser teimoso. Desculpa, para de ser burro, velho. Jesus deixou todo dia aqui. Você tem todo dia, todos os dias, todo domingo, a presença dele. Você tem o próprio Cristo, o próprio Deus aqui que morreu por você. E você está descartando isso. E você está conversando. E você está dormindo na missa. E você está deixando de ir para a missa para jogar videogame, para jogar bola, para ver a Copa do Mundo. A Eucaristia é o ápice. A Eucaristia é Jesus. O mesmo Deus, o mesmo Jesus. O mesmíssimo. Não é um símbolo. Por isso, fecha os olhos. Para de conversar, fecha os olhos. Fique em silêncio. Por um momento.
deixa a correria, deixa os problemas de lado, fecha os olhos e vai pensando em tudo isso que foi falado. Vai vendo todas as vezes que você acabou deslizando e não amou a Eucaristia como deveria. Mas não só pense pelo lado negativo. Pensa todas as vezes que você realmente adorou a Jesus na Eucaristia. Todas as vezes que você deixou de fazer algo super legal para ir para a missa. Todas as vezes que você fez um sacrifício. Todas as vezes que você amou Jesus na Eucaristia, na comunhão. E eu quero que todo mundo repita no interior, junto comigo, mas principalmente aqueles que estão de coração fechado, principalmente aqueles que não estão nem querendo rezar nesse momento. Repitam comigo, no íntimo do coração: Jesus, o Senhor que é onipotente, o Senhor que é Deus e pode tudo, aumenta o meu amor pela Eucaristia. Me faz amar o Senhor de tal modo que eu nem sei explicar no meu coração, que nem cabe no meu coração, mas eu quero te amar da mesma forma que você me amou. Eu quero te amar assim como o Senhor me amou, morrendo por mim. Eu quero te amar vivendo por ti, vivendo uma vida justa, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida em amor com a Eucaristia. Peça, aumenta o meu amor pela Eucaristia. Nesse momento pode abrir os olhos. E agora a gente vai passar para uma parte mais técnica, que a gente vai destrinchar o tripé da Eucaristia. Todo sacramento tem um tripé, sim ou não? A matéria, o que mais? A forma e o ministro. Vocês leram, né? Agora sem ler. Matéria, forma e ministro. Forma ou fórmula é a mesma coisa, tá bom? Matéria, forma e ministro. A matéria da Eucaristia, ou seja, o sinal sensível, esse sinal sensível, qual que é? É o pão e o vinho. Sim ou não? O que você consegue ver no sacramento da Eucaristia é o quê? O pão e o vinho. Então a matéria, o que é concreto, o que é sólido, é o pão de trigo e o vinho de uva. Tem que ser pão de vinho, trigo de uva. Por quê? Porque tem uma simbologia muito também do Antigo Testamento. Quem lembra aqui da primeira Páscoa dos judeus? Quem sabe como foi a primeira Páscoa dos judeus? A gente falou aqui no Antigo Testamento, viu? Na aula do Antigo Testamento. Tava lá os egípcios, fazendo a dancinha do faraó, e eles estavam com o chicote na mão, estralando as costas dos judeus, sim ou não? Vocês lembram disso? Os judeus estavam no Egito sendo escravos. Deus ele chega para Moisés e ele fala o seguinte: Moisés, eu vou fazer com que o faraó libere o povo do Egito. Moisés, beleza, como que o Senhor vai fazer isso? Eu vou mandar o meu anjo para matar todos os primogênitos. Você lembra disso? E no fim acabou acontecendo o quê? Qual que era o jeito de se livrar dessa morte? Passar o sangue do cordeiro na porta. Todo mundo lembra disso? Sim ou não? Quando a gente pega o cordeiro, quem é o cordeiro de Deus? Quem é o cordeiro de Deus? Quando a gente pega o cordeiro e a gente sacrifica aquele cordeiro para que a gente não morra, que é o que os judeus fizeram, sim? Eles pegaram o cordeiro, sacrificaram aquele cordeiro para que o anjo da morte não viesse contra eles. É a mesma coisa com Jesus, é uma prefiguração do que ia acontecer com Jesus. O cordeiro que é sacrificado para que você, eu, pecador, miserável, para que a gente não morresse. Para que a gente não morresse, não a morte física, mas uma morte espiritual. Jesus, que é o cordeiro, ele é sacrificado para que a gente não tenha a morte do inferno. Para que a gente tenha a vida eterna. Assim como o cordeiro, lá há muito tempo, com os egípcios, foi sacrificado. E o seu sangue foi usado para pintar as portas, sim ou não? Pintou a porta para fazer um sinal. Olha, sinal sensível. E junto com o cordeiro imolado, com o cordeiro sacrificado, Deus ele fala para Moisés pedir para o povo comer aquele cordeiro junto com, quem lembra?
com pães ázimos. Quem já ouviu esse termo? Pães ázimos. Um pão ázimo é um pão sem fermento. Deus, ele fala, na hora que você for matar o cordeiro e comer a carne do cordeiro, depois de ter pintado a porta com o sangue dele, você vai comer esse cordeirinho junto com um pão sem fermento. Tá bom? Tá bom. Por isso que a gente usa o pão. Por isso que Jesus pegou o pão. Por quê? Porque é esse pão, junto com a morte do cordeiro, que é Jesus, que vai ser o sinal para a nossa salvação. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido o porquê que é o pão? Sim? Mesmo? Boa. Então, a matéria é pão de trigo e vinho de uva. Qual que é a forma? A forma é a palavra da consagração. Tudo que está escrito no missal. Quem aí é coroinha? Levanta a mão. Ou Marianinha, ou acólito, enfim. Vocês já viram aquele livrão vermelho chamado missal? Agora eu estou perguntando também, né, para os coroinhas, mas para quem não é coroinha. Sabe quando o padre fala assim, ó, oremos? Todo mundo já viu isso, né? Beleza. Chega um coroinha ou um acólito com um livro vermelho e dá para o padre ler. Quem já viu isso? Todo mundo, né? Nesse livro está escrito a forma da Eucaristia. Qual que é a forma? Qual que é a palavra da consagração? Quando o padre pega o corpo e ele fala o quê? Pega o pão e fala o quê? Isto é o meu corpo. É quando ele pega o cálice e fala, esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado para a remissão dos pecados. Essa é a fórmula da Eucaristia. Sem isso, tem Eucaristia, sim ou não? Sem isso, o pão vira corpo? Não. Ao mesmo tempo que, se for uma bolachinha, se for um clube social em vez de pão, mas o padre falou tudo certinho, mas pegou um clube social sabor churrasco lá e consagrou, é o corpo de Cristo? Não. Por quê? Porque se não tiver a matéria certa, ou a forma certa, ou o ministro certo, não é sacramento. Tá bom? E agora, qual que é o ministro? Um padre ou bispo. O diácono não. O diácono, ele faz parte do clero, ele tem o sacramento da ordem, que vocês vão ver mais pra frente, mas ele não pode fazer alguns sacramentos. E no caso, a Eucaristia é um deles que ele não pode. Porque ele ainda não tem o nível completo do sacerdócio, tá? Ele não é padre por completo, ele é padre só metade, entendeu? Vocês vão ter isso mais pra frente, mas enfim, um padre ou bispo. Ou seja, se eu, Zezinho da esquina, Zé Ninguém, pé rapado, chegar, eu pego um pão de trigo, vinho de uva, eu falo exatamente as palavras, é um sacramento? Vira corpo de Cristo? Não, continua sendo pão. Então precisa das três coisas para virar. De pão para corpo, vocês estão entendendo? E de vinho para sangue também, tá bom? Primeiro, qual que é? Vamos lá, recap. Vou tirar até aqui. Qual que é a matéria? Boa. Qual que é a forma? E qual que é o ministro? Boa. É isso aí, vocês estão indo muito bem. Vocês estão indo muito bem. Só que existem alguns requisitos para a gente comungar. Afinal, ó, não é bagunça, né? É bagunça, sim ou não? Pro batismo, tem requisitos muito sofisticados? Não, tem você estar vivo. Se você está vivo, você pode ser batizado. Se você não estiver vivo, aí não dá. Para a Eucaristia, não. Para a Eucaristia tem alguns requisitos. Por que tem alguns requisitos? Porque é o mais importante. Vocês estão entendendo que o fato da Eucaristia não ser apenas um símbolo e ser realmente o corpo de Cristo, você não pode receber de qualquer jeito? Vocês entendem isso? A Eucaristia, ela é Jesus. A gente pode chegar para Jesus de qualquer forma? Não, tem que ter uma preparação. E o primeiro estágio de tudo é ser batizado. Se você não é batizado, você não consegue nenhum dos outros sacramentos. Por quê? Porque o batismo é a porta de entrada para a igreja, para os outros sacramentos inclusive. Segundo ponto, você tem que estar em estado de graça. O que significa estado de graça mesmo, gente? Sem pecado mortal. Era outra coisa? Tá bom, depois... É pergunta? Tá. Ter se confessado há menos de 1 ano, estar sem pecado mortal e
Ser batizado também, pressupõe. Não frequentar outras religiões. O que mais? Vamos lá. Acreditar que é o próprio Jesus. Ou seja, tudo que o comentarista ou a comentarista fala antes da comunhão é essa preparação, são esses requisitos, tá? Então, estar em estado de graça. O que é, André, estado de graça? Estado de graça é quando você está confessado. É quando você não tem pecados mortais. Pode ter pecado venial no estado de graça? Pode. Recomendo? Não recomendo. O que eu recomendo é, tô na confissão, vou falar os mortais? Fala os pecados veniais que você lembrar também, pra, já ficar com a alma mais limpa. Mas, se você tiver só com pecado venial, você está em estado de graça, sim ou não? Mas aí eu esqueci o que é um pecado venial e um pecado mortal. Vocês lembram o que é? Isso, pera aí. Pecado mortal é que tem os três. Consciência de que você está fazendo é errado. Liberdade, ninguém está te obrigando a pecar. E fere os 10 mandamentos. Isso é um pecado. Vocês já estão dormindo, gente? Tá acabando, mano. Tá acabando, falta meia horinha só. Bate no rosto, faz uma massagenzinha aí, pelo amor de Deus. A segunda aula mais importante, vocês estão dormindo. Já vou, rapidinho. Então, para você estar em estado de graça, você não pode estar em pecado mortal. Por quê? Porque o pecado mortal, pessoal, ele suja a nossa alma. O pecado mortal é que nem a gente estiver mergulhando na lama, mergulhando no esterco, assim, no cocôzão, assim, sabe? Entendeu? A gente está nadando ali numa piscina de coisa ruim, de lixo. Isso é o pecado mortal. Então, na confissão, a gente toma esse banho. A gente se lava inteiro. E aí a gente está, o mínimo preparado para receber Jesus. A gente pode receber a Eucaristia com a alma suja de pecado? Não, porque é Deus. É Jesus que está lá. Tá bom? Pergunta. Finalmente, né? Demorou, mas perdão. É porque tem duas perguntas. Primeiro, por que pode entrar tem alguma coisa a ver? Tá, já explico. Perguntou por que o batismo eu coloquei a concha aqui. Porque a concha tem uma imagem que representa que João Batista batizou Jesus com uma concha e jogou água com a concha. Mas é só um símbolo. Tipo, não... É uma foto, é uma pintura, mas é só um símbolo. Segunda dúvida? É que na parte da confissão, quando for falar pecados mortais, pode falar igual para os 10 mandamentos? Tá, muito bom. Vocês vão ter uma aula de confissão, mas eu vou dar o spoiler aqui. A pergunta foi o seguinte: se eu estou na confissão, ajoelhado aqui, na frente do padre, eu posso falar o pecado como está nos 10 mandamentos? Sim ou não? Não. Não. Você tem que explicar o seu pecado para o padre. Quem não sabe, não tem problema. Mas não dá para chegar para o padre e falar assim: padre, então, eu pequei contra o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento. Não, porque ele precisa saber. Você pecou contra o primeiro mandamento, por quê? Foi superstição? Você frequentou outras religiões? Você deixou de rezar? Qual que foi o motivo? Você está entendendo? É que nem você chegar pro padre e falar assim: padre, eu pequei contra o 6º mandamento. Tá bom, mas foi o quê? Você fez sexo antes do casamento? Você traiu sua esposa? Você se masturbou? Você viu pornografia? Entende? Tem vários níveis. Padre, eu pequei contra o 5º mandamento. Você matou alguém? Ou você ofendeu? Ou você xingou? Você está entendendo que tem peso diferente? Então não dá para falar só o mandamento, tá bom? Vamos uma dúvida, não tem muita coisa a ver, então, essa discussão toda, antes da gente comer, a gente reza para agradecer o elemento, mas, então, por exemplo, se dá um pratão de comer feito, não foi por maldade, dei 2 garfados, putz, esqueci. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Ah, tá. Então, não. Você reza para agradecer, mas você come, você lembrou, reza depois, não tem problema nenhum. Assim, a missa é a renovação do sacrifício de Jesus. Aí muita gente fala que não pode bater palma porque você tá de acompanhante. Isso a gente vai entrar numa outra coisa, mas tem vários jeitos
diferentes de você demonstrar esse amor para Jesus. Por enquanto, é uma resposta ok. É uma resposta que dá para entender. Então, assim, você não vai para o inferno por bater palma na missa. Nem por deixar de bater palma na missa, é óbvio. O que acontece se comungar em pecado mortal? É uma ótima pergunta. Uma salva de palmas para você. Eu tava esperando vocês falarem isso, gente. Teve gente que não ouviu a pergunta. Peraí. São muitas dúvidas, mas vamos lá. Por quê? Só uma coisinha rapidinho que alguém falou e acabei deixando passar. Já respondo, rapidinho. A missa é a renovação da paixão, morte e ressurreição de Jesus? É a renovação do sacrifício de Jesus? Não, é a atualização. Renovação, você está matando de novo Jesus. Não é isso que acontece, tá? Então só para ficar bem certinho. É atualização, não renovação, tá? A pergunta foi o seguinte, presta atenção. Obrigado. O que acontece se eu comungo em estado de pecado? O que acontece se eu comungo sem estar em estado de graça? O que acontece é que, além de você já ter os seus pecados na tua conta, sua conta negativa, saldo negativo já, você está cometendo um outro pecado, que é comungar Jesus indevidamente, indignamente. São Paulo, né, que fala? São Paulo, ele fala o seguinte: aquele que comunga o corpo de Cristo sem estar devidamente preparado, ou seja, sem ter a confissão, está comungando a própria condenação. Lembra, comungar é união, tá? Então eu vou trocar a palavra comungar por unir e eu vou trocar a palavra condenação por inferno, tá bom? Aquele que se une com Jesus sem estar preparado pela confissão, se une com o inferno. Ou seja, você, quando não está devidamente confessado em estado de graça, você está falando, beleza, eu quero ir para o inferno com um sorriso no rosto e saltitando. Você está querendo aquilo. Você entende o porquê da gravidade, né? Por quê? Porque é Jesus que está lá. Você não pode cometer esse erro de guardar Jesus num lugar tão indigno. Por isso que a gente se confessa. Entendeu? Mas, novamente, quando a gente se arrepende verdadeiramente e confessa verdadeiramente, mesmo se eu comunguei em pecado, aquele pecado é perdoado. Tá? Então, comunguei em pecado. Comunguei, beleza. Eu estou com mais um pecado. Confessei, me arrependi de verdade, está perdoado, está limpo, tá bom? Deus nunca vai condenar alguém 100%, você não tem mais volta, tá? Só a partir de morto, aí morreu, não tem mais jeito, não. E quem não sabia também. E quem não sabia, quem comungou não sabia que estava em pecado mortal, enfim, aí também não tem problema nenhum. Respondeu? Boa. Perguntou que se a gente comunga em pecado mortal é que se você é tipo Judas. Em certa forma sim, que você está se aproximando de Jesus, mas você não está em comunhão com ele, sabe? Mas não é nada, tipo, a igreja falou isso, é uma comparação, tá? Não é dogma nem nada. Tipo assim, é pecado comungar e pecado mortal. Mas, e se eu não sou catequizada? Se você não... é uma boa pergunta também, tá? Quem não tem... Oi? Tá. Quem não tem catequese ou não é batizado, pode comungar? Não. Por quê? Primeiro, se você não é batizado, você não pode comungar porque não vai fazer efeito em você, tá? Eu não sou batizado, vamos supor. Comunguei. Ainda é Jesus dentro de mim? Ainda é Jesus. Por quê? Porque é um sacramento eficaz. O que significa um sacramento eficaz? Que não importa as circunstâncias, aquilo acontece. Então, imagina, vem um macumbeiro aqui para a missa. Tá bom? Vem um macumbeiro. Aí ele chega e fala o seguinte: não é Jesus porque eu não acredito. Deixa de ser Jesus só porque ele não acredita? Não. A mesma coisa com um cara que não é batizado. Não é batizado, comunguei. Deixa de ser Jesus porque eu comunguei? Não, ainda é Jesus. Porque não depende de mim, tá? Mas como você não é batizado, e mesmo se você tiver uma intenção boa, tá? Se você não é batizado, comungou com uma intenção boa, aquilo não vai fazer efeito em você. Vocês vão ver daqui a pouco os efeitos da comunhão. Por que a gente comunga, né? Porque, beleza, muito bonito, é o corpo de Cristo, mas, e aí? O que vai mudar na minha vida? Então,
não vai produzir efeito nenhum, porque o cara já não está na igreja, não é batizado, tá? Fora que também Fora que também é pecado. é um pecado, até porque, como E aí, o André mesmo peraí. falou sobre São Paulo, né? Quem comunga sem distinguir o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, quem comunga sem saber o que está comungando, uma pessoa que não é catequizada, ela não sabe, está comungando a própria condenação. Levanta o braço só bem mais alto quem tem dúvida, só para eu ter uma noção. Tá bom, 2, tá? Eu vou acabar essas 2, aí a gente continua. Uma coisa que aconteceu, se a pessoa, por exemplo, ela não fez a primeira comunhão, mas ela comunga do mesmo jeito, vai acontecer alguma coisa com ela? Ela tem que parar de comungar. Se ela não fez a primeira comunhão, ela comunga. Se ela comungar várias vezes, ela tem que parar de comungar. Se ela comungou uma vez, ela se confessa. Por quê? Porque ela não está preparada. A catequese é uma preparação para você entender. É para você entender exatamente o que a gente está vendo aqui. Tá, peraí. Por que é importante eu respeitar Jesus? Por que é importante eu estar em estado de graça? Se a pessoa não terminou a catequese, não fez a primeira comunhão, ela não tem essa consciência, tá bom? Então aí ela se confessa, se arrepende, óbvio, se confessa e não faz mais, tá bom? Conversa com ela. É certo falar, quando eu tenho pecado mortal, é certo falar que eu estou comungando meus próprios pecados quando eu pecar? Sim. Se você está em pecado mortal, você está... Lembra, a comunhão é união. Então você está se unindo com o pecado. Você está falando, beleza, eu vou para o inferno e estou de boa com isso. Enquanto você não se confessa. Você falou de conhecer da catequese e da Eucaristia. Porém, a minha catequese é como se fosse no meu crisma e eu vou me batizar agora. Tá. Eu preciso terminar o meu crisma para a Eucaristia? Não, calma. O que acontece é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui é uma catequese. Catequese não é preparação para a primeira Eucaristia. Catequese é ensinar a fé, tá? Primeira coisa, isso é catequese. Catequese é ensinamento da fé. O que a gente está passando para vocês é uma catequese, tá bom? Só que é uma catequese para a crisma. Aí as crianças têm a catequese para a comunhão. Você não é batizada, não tem a primeira comunhão. Você precisa fazer outra catequese? Não, por quê? Porque é a mesma fé. A gente está te ensinando a mesma fé, tá? Então, a gente está passando a catequese para você, que vai valer para os dois, tanto para a primeira comunhão quanto para o crisma, entendeu? E quem não tem primeira comunhão? Bastante gente. Nossa, não bastante. Tem mais gente. Quem nunca fez catequese criança, nunca fez a primeira Nunca comungou. Nunca comungou. Então, assim, gente, tudo bem, eu não sabia, nunca tive essa aula. Se alguém comunga sem ter feito a primeira comunhão criança e comunga, pare de comungar, tá bom? Vamos esperar. A primeira comunhão de vocês vai ser dia 30 de agosto, tá? Tá. No dia 30 de agosto, vocês vão estar liberados. Vai ser uma missa especial para vocês, muito bonita. E até lá vocês já vão ter tido a maior parte das aulas para vocês entenderem tudo, tá bom? Então, dia 3 é o batismo, você vai ser só batizada, você não vai comungar nesse dia. Dia 30 de agosto, todos vocês virão nessa missa e vai ser a primeira comunhão de todos. E no dia 27 de setembro vai ser a crisma de todos, tá? Agora, vamos continuar, porque está acabando o nosso tempo. Então, requisitos para a primeira comunhão. Todo mundo batizado na igreja. Jejum eucarístico. O que é jejum? É você ficar sem comer, tá? Um jejum eucarístico é o seguinte. O que a igreja pede? Ela fala o seguinte. Fica 1 hora antes de você comungar sem comer nada. Só pode água e remédio se precisar, tá? Não pode chiclete, aí a dúvida do chiclete aqui. Não pode chiclete e também porque é falta de respeito, né? O sacrifício de Jesus morrendo na cruz lá, isso é... Não, pelo amor de Deus. Se você vai pra missa com chiclete, cospe o chiclete, ou faz que nem a mulher do Willy Wonka lá, e coloca o chiclete aqui atrás da orelha, pra você poder mascar depois. Que nojo. Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Jejum eucarístico. A igreja pede o seguinte, ficar 1 hora antes da comunhão sem comer e 15 minutos depois. Por quê? 1 hora antes, sem comer nada, pra gente se preparar. Pra gente preparar o nosso corpo. Assim como a gente prepara a nossa alma através do quê? Da confissão, certo? A gente prepara o nosso corpo
para receber Jesus através do jejum. E os 15 minutos depois, a igreja pede para não comer nada, por quê? Porque nesses 15 minutos, Jesus ainda não foi, a hóstia ainda não foi digerida, tá? Então, a hóstia ainda está lá, Jesus ainda está lá dentro de você durante esses 15 minutos, 15, 20 minutos, tá bom? Então, imagina, acabei de receber Jesus, o Deus, Rei dos Reis, e aí eu vou comer um Big Mac em cima, vou comer uma bala. Não, espera, calma, respira. Você não vai morrer de fome esperando 15 minutos, tá bom? E último requisito, todo mundo lendo aqui, consciência e vontade. Você tem que ter consciência de que aquilo é Eucaristia. Por isso que vocês fazem a catequese. Por isso que quem não comungou está aqui nessa aula, para saber, para ter consciência. Aquilo não é um simples pedaço de pão. Não é uma representação de Jesus, não, é o próprio Cristo. E você tem que ter vontade de comungar. Você não pode ser obrigado por ninguém a comungar, tá? Você não pode ir lá, eu não quero, mas eu vou só porque preciso, só para ficar legal na foto que vão tirar. Não comunga então, pelo amor de Deus. Você tem que ter a vontade de você mesmo querer ir comungar, tá bom? Esses são os requisitos. E agora, a gente tem os efeitos da Eucaristia. Gente, existem dois principais efeitos. O primeiro, aproxima a gente de Deus. E o segundo, afasta a gente do pecado. A Eucaristia, ela é importante por diversos motivos. Mas esses dois são os principais. A Eucaristia, ela nos aproxima de Deus em dois sentidos. Primeiro sentido, ela aumenta a comunhão. Qual que é a outra palavra para comunhão mesmo? União. Aumenta a união com Deus. Primeira coisa é essa. A gente está recebendo o próprio Jesus. A gente está recebendo o próprio Deus. Então, ela vai ter um efeito na nossa vida. Ela vai nos aproximar de Deus. Ela vai nos dar a união com Cristo, a união com Deus. E ainda aqui, a unidade com a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Vocês lembram disso? Sim ou não? Jesus é a cabeça e todos nós, igreja, somos os membros, somos os corpos de Cristo. Então, se a gente comunga, não é que eu estou só me aproximando de Jesus, mas eu estou me aproximando da igreja como um todo. Eu estou me aproximando do Papa, dos santos, até de nós que estamos aqui hoje. Então, esses são os efeitos que aproximam a gente de Deus e da igreja. E o efeito também que afasta a gente do pecado. Primeiro de tudo, se você estiver em pecado venial, ou seja, o mais leve, e comungar, a Eucaristia perdoa esse pecado. Tá bom? Você está perdoado de um pecado venial, de um pecado leve. Leve. Se for pecado mortal, acontece o que a gente respondeu. Aí ele vai estar cometendo um outro pecado e se aproximando mais do inferno. Tá bom? E outro, ele preserva dos pecados mortais. A Eucaristia perdoa os pecados mortais? Não, ela preserva. Ela dá uma graça, ela dá uma força. Então, se eu comungo hoje, comungo amanhã e depois de amanhã, cada vez que eu comungo, eu estou me afastando do pecado. Aquela minha propensão, aquela minha tendência a pecar vai ficando menor. Porque o pecado, meu pai sempre me falou isso, é que nem um barbante. Um barbante, se eu faço assim e dá uma volta de barbante nos meus pulsos, é fácil tirar, não é? Tirou, beleza, não tem problema nenhum. Se der duas, é fácil tirar, tirou sem problema nenhum. Se der três, ainda é fácil. Mas vai chegar uma hora que você vai dando volta de barbante, vai dar 5, opa, já viu uma resistência. Vai dar 10, não está quase se mexendo minhas mãos. Começa a dar 20, 30, 40 voltas de barbante, você não consegue mais soltar. E o pecado faz isso com a gente. Se você pecar uma vez, menti uma vez. Tudo bem, é fácil soltar de uma mentirinha. Mas eu menti 2, 3, 4, 10, 15 vezes. Vai ficando cada vez mais difícil de você voltar atrás e parar de mentir. A Eucaristia é como se ela estivesse tirando aos poucos esses nós. Você vai ter menos chance de pecar mortalmente. Vocês estão entendendo? Boa. A Eucaristia é o alimento da nossa alma. A Eucaristia, ela tem que ser frequente. Você tem que ter uma vivência.
Se você é amigo de alguém, você quer ver essa pessoa, não é? Se você é amigo verdadeiramente dela. E se você é amigo e quer ver, você continua querendo buscar. Por mais que você muitas vezes brigue com esse teu amigo, que no caso é o pecado, né, que separa, você pede perdão e busca de novo. Vamos sair tal dia, vamos ficar juntos, vamos conversar. Essa é uma relação de amizade humana. Com Deus é quase a mesma coisa. Com Deus é um alimento. A gente tem que ter vivência. Ninguém come uma vez e para de comer até o fim da vida. Sim ou não? Não faz sentido. Se a comida, se o arroz, feijão, feijoada lá, se o bife com batata frita é o alimento para nosso corpo, para nossa carne, o alimento para nossa alma é a Eucaristia. É o que vai dar o gás para a gente continuar vivo. Sem comida a gente morre. Sem a comunhão a gente morre espiritualmente. Sem a comunhão a gente se afasta de Deus. Sem a comunhão a gente vai para o inferno. Sem a comunhão a gente fica no pecado. Ninguém come uma vez e para de comer. Assim como vocês não podem deixar de comungar frequentemente. É claro, se eu estou em pecado, eu paro de comungar até eu me confessar e voltar com o estado de graça. Mas uma vez no estado de graça, comunga. E uma vez no pecado, busca o estado de graça. Busca a confissão. Tem que ser frequente. Senão a gente morre. Senão não dá certo. Senão a nossa alma vai morrer. E vai morrer pro inferno, vai descer de tobogã mesmo. Não tem outro jeito. Eucaristia é o que vai nos fazer viver na fé. Eucaristia e confissão. Eucaristia e confissão. Quantas vezes pode comungar por dia? Quantas vezes pode comungar por dia? 2 vezes. Ué, mas André, você não falou que precisava ser frequente? Sim, mas frequência não é bagunça. Por quê? Porque se você come um chocolate, tá bom? Comer um chocolate 1 vez por dia, no próximo dia eu vou ficar, putz, que gostoso chocolate, nossa, tá me dando uma vontade, eu vou comer de novo. Agora, se você almoça, toma café e janta chocolate, você não vai aguentar mais. Porque a Eucaristia é a mesma coisa. 1 hora, se você ficar comungando toda vez, toda hora, isso vai fazer o seguinte: ah, tá bom, é só mais 1 vez que eu vou comungar. E não, é importante, não pode banalizar, não pode ser algo banal, algo simples, algo idiota. Não, vocês estão entendendo? Não pode ser, ah, beleza, eu vou aqui para a fila da comunhão pela 5ª vez no dia. Não, é algo especial, é algo sublime, tem que ter importância. E tudo que é importante é escasso. Tudo que é importante é diminuído. Não tem muito. Vocês podem ver. Dinheiro. Ninguém sai distribuindo dinheiro assim. Por quê? Porque é importante, tem pouco. A Eucaristia é a mesma coisa. É importante. Tenha pouco, mas um pouco frequente. Vocês estão entendendo? Um pouco bem feito. Tá bom? Não é para sair devorando hóstia, não. Não precisa invadir o sacrário, não. Comer 3, 4 de uma vez, não. Tá bom? Dúvidas? Se você vai se confessar antes da missa, você ainda não está em... Se você for se confessar antes da missa, você ainda não está em estado de graça, mas aí o padre passa penitência, mas você ainda não cumpriu. Você pode... Boa. Vocês vão ter também aula sobre confissão, tá? O que você não pode fazer é falar o seguinte: eu não vou fazer a penitência. Porque se você decidir, eu não quero fazer a penitência, aí você está errado. Você precisa terminar a penitência, tá bom? Certinho. Cumprir toda a confissão, tá? Agora, confessei na missa, tá numa correria e não vai dar tempo de fazer a penitência, porque é muito longa, e eu tô com a oportunidade de comungar. Comunga. Por quê? Porque é uma exceção, tá bom? Você já está perdoado o seu pecado. Se você vai fazer depois, não tem nenhum problema. Tá bom? O importante mesmo é confessar, é falar os seus pecados. Padre, fiz besteira. Tá bom? O efeito da Eucaristia é perdoar os pecados veniais. Mas o ato penitencial que a gente faz no começo também. O ato penitencial também. Os pecados veniais, no fundo, eles, por serem mais leves, eles não precisam de um perdão tão grande, vamos deixar assim, quanto os pecados mortais. Então, por isso que você pode ser perdoado dos veniais na comunhão, na ato penitencial, mas também se você estiver no seu quarto arrependido verdadeiramente do seu pecado venial, você pode pedir perdão e você vai ser perdoado também,
tá? O que não dá é você falar o seguinte: eu matei Jesus, eu vou ficar aqui no meu quarto e vou pedir perdão para Jesus no meu quarto. Não, porque matar é grave, é um pecado grave. Aí é confissão, tá? Quem tinha mais dúvida? Tinha mais dúvida, gente? Só isso? Então, só mais uma coisinha que eu esqueci. A igreja, ela pede o seguinte também: pra gente comungar, quem pode, né? Quem tem a catequese, pelo menos uma vez por ano, na Páscoa. Se é pelo menos, significa pelo menos? Então, obrigatório é no mínimo, mas assim, no mínimo, uma vez por ano. Ninguém fica sem comer o ano inteiro só para comer uma vez no ano, não é? Então, vocês também não é para ficar sem comungar. Não é porque a igreja falou que o mínimo é uma vez por ano, que você vai comungar uma vez por ano. Beleza? Antes de guardar as coisas, eu quero que vocês olhem cada imagem atentamente. Vai ser rapidinho, não vai demorar. E tenham essa certeza de que o que eu estou falando aqui, o que eu falei, não é coisa da minha cabeça, não é coisa dos meus pais, não. É o próprio Jesus, que é Deus. É o próprio Jesus, que é a verdade, que falou para nós: isso é o meu corpo. Então, sempre que você estiver em contato com a Eucaristia, saiba que Jesus está contigo. Jesus está unido contigo. E peça esse amor. Peça de verdade, para Ele fortalecer esse teu amor pela Eucaristia, porque nenhum amor é o bastante. Pode ser o maior amor do mundo, não vai ser o bastante. Amém?